Tem um conceito que é absolutamente essencial para a sociologia, mas normalmente não damos a devida atenção para ele. Normalmente por acharmos que ele é algo que todo mundo já sabe. É o conceito de sociedade. O primeiro a ser pensado quando falamos em sociologia, pensando que a sociologia é a ciência da sociedade e das relações sociais. Mas então o que é sociedade? De acordo com Anthony Giddens, uma definição prática seria o conceito usado para descrever as instituições e relações sociais estruturadas entre uma grande comunidade de pessoas que não pode ser reduzida a um mero acúmulo ou agregação de indivíduos. Essa definição, ou outras que podem ser encontradas em dicionários de sociologia, em livro didático, não dão conta da infinita riqueza histórica desse conceito, de como ele vem se transformando e como influencia as nossas vidas. A ancestralidade dessa noção de sociedade no pensamento ocidental remonta à Grécia Antiga e guarda até parentesco com a noção de cidade de Platão. Para Platão, uma cidade acontece quando homens que não se bastam se reúnem e convivem para prover uns aos outros suas necessidades básicas, através principalmente da divisão do trabalho. Mas só viver junto e dividir trabalhos não significa estar em sociedade. Podemos chamar isso de grupo, ou mesmo se esse grupo se identifica entre si por partilhar sentimentos, valores, crenças, uma religião, ofícios, podemos chamar de comunidade. Na comunidade, temos a tendência de conhecer ou reconhecer os indivíduos que a compõem, os membros que a compõem. Eles são nossos irmãos, são comuns a nós. Mas quando falamos em sociedade, devemos ter em mente a imagem de indivíduos livres por natureza, estranhos a nós, associados racionalmente por causa do modo de produção. Uma sociedade pode ser composta por diversas comunidades, ou pode até ser pensada como uma grande comunidade imaginada, como diz o Benedict Anderson, sem que necessariamente conheçamos os integrantes. É uma outra espécie de vínculo que estamos falando. E para entender melhor é preciso pensar um pouco na origem do conceito. Precisamos situar que esse conceito de sociedade, como conhecemos hoje, só veio a ser formulado durante a ascensão da burguesia moderna, como conceito de autêntica sociedade em oposição à corte, ao Estado, à nobreza. É interessante perceber que, paralelamente a essa noção de sociedade, surge também a noção de indivíduo livre. Um outro que, assim como eu, deveria ter seus direitos naturais garantidos perante a tirania de um Estado absoluto. Isso é importante porque são esses os termos, indivíduo, sociedade, comunidade, Estado, relativamente novos que vão ser os principais objetos da sociologia. Por exemplo, nós vemos com Marx como o modo de produção determinará a dominação do geral sobre o particular, da sociedade sobre os seus membros, nesse caso privilegiando uma classe em detrimento da outra, justamente a classe que vai chamar o termo de sociedade da sua coletividade. Durkheim relacionará os tipos de solidariedade, o tipo predominante de solidariedade na sociedade, à base da produção da ordem social. O Weber, por sua vez, tratará de forma incessante das estruturas de poder e de autoridade presentes nas relações sociais, problematizando a própria noção de sociedade. Parsons enfatizará a temática da coesão social, privilegiando os conceitos de sistema e estrutura social, salientando o papel da interiorização das normas sociais no processo de reprodução da sociedade. Um grande problema para a sociologia é entender a sociedade simultaneamente como estrutura e processo. A sociedade é as instituições que a compõem e isso pressupõe imaginá-la de modo estático, fotográfico, esquemático, mas é também a dinâmica, as relações, o conflito. Então, conciliar esses dois elementos vem sendo o maior desafio da sociologia desde seu surgimento. Adorno fala que a compreensão da estrutura dinâmica da sociedade exige um esforço infatigável de unidades entre o geral e o particular. Essa unidade perde-se, inclusive, sempre que a sociologia se limita a fazer definições genéricas de sociedade. Por exemplo, quando a sociedade é definida como o conceito mais geral que abrange todas as relações do homem com seus semelhantes, onde o concreto está de antemão excluído nos termos dele. O que eu quero dizer com isso é que a história desse conceito e as disputas por sua definição também determinam o que de fato é a sociedade.